Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Olha eu aqui de pé, glória a Deus, não é mesmo? O Senhor é muito bom, Ele é bom em nossas vidas em todo o tempo. Ele nunca nos deixa desamparado, Ele está sempre pronto a nos elevar, né? A nos exaltar, né? A nos honrar. Mas para isso precisamos honrá-lo, né? Como todos sabem que sem honrar ao Senhor, nada Ele também pode fazer por nós. Não que Ele não queira, Ele quer, mas depende muito do seu relacionamento para com Ele. Se você tem um relacionamento bom, um relacionamento extremamente verdadeiro com Ele, Ele então te honrará. Ele não vai deixar você caído, Ele não vai te deixar você sofrendo. Pode até passar por algumas coisas, né, que é normal, né, normal no bom sentido, né, na maneira de dizer que é normal, mas não é tão normal assim. Apesar que Ele passou por N tribulações, né, Ele passou por coisas que nós passamos, né. Ele, como homem, ele sentiu todas as dores que nós sentimos hoje. Então, é necessário que a gente faça uma pequena reflexão sobre o reino de Deus. Pequena ou grande reflexão, vamos dizer grande, né? Precisamos buscar o início de como tudo, né, começou, o ministério de Jesus. E a gente pode ver isso no início da Bíblia, né? A Bíblia, que é o nosso livro disciplinador, que é a palavra de Deus, ela está sempre nos mostrando coisas do reino de Deus. Ele sempre vem nos preparar para nos transformar, né? A palavra de Deus, ela nos prepara para uma transformação. Então, somos todos transformados quando compreendemos que Ele é conosco. Hoje eu não estou com a Bíblia aqui não, tá? Não estou com a Bíblia aqui na minha mão exatamente, né? Mas eu tenho uma palavra importante para falar para vocês. No início do ministério de Jesus, nós podemos ver isso lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 14 e 15. É melhor que eu leia para vocês quanto a isso. Só um minutinho. Vou pegar minha Bíblia aqui. Vamos ver aqui em Marcos, capítulo 1 de Marcos. Caiu ali uma folhinha, mas não tem problema não. Depois eu pego essa folhinha. Vamos lá no capítulo 1 do livro de Marcos. Capítulo 1 do livro de Marcos. Nós vamos ver aqui no capítulo 1, lá no versículo 14. Nós vamos dar início aqui, vamos todos dar início à Bíblia em ação. Deus está me incomodando há alguns dias para que eu dê início à Bíblia em ação. Então, para que eu dê início à Bíblia em ação, eu vou começar aqui por Marcos, no capítulo 14 e 15, tá? Vamos falar de vocação, né? A vocação que é importante para cada um de nós. Aqui no versículo 14 é dito assim, livro de Marcos, do Evangelho, segundo o Evangelho de Marcos, tá bom? Segundo o Evangelho de Marcos. Diz assim, ó, no capítulo 1. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do reino de Deus. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Só isso. São dois versículos, né, importantes aqui. Veja bem, eu fiz aqui o meu esboço
porque eu estava assim um pouco sem tempo, né, de estudar um pouco mais a Bíblia, de ler mais, devido a N coisas que eu tenho passado, né? Então, fiquei um pouco relapsa, confesso a vocês, mas o Senhor Jesus anda me incomodando muitíssimo e Ele quer que eu seja uma filha obediente, que eu faça aquilo que Ele quer que eu faça. O propósito dele na minha vida é que eu cumpra com aquilo que Ele determinou para mim. Então, nós vamos falar sobre o reino de Deus e a necessidade do arrependimento. Precisamos, né, falar sobre isso. Então, no início do ministério de Jesus, vem se proclamando o Evangelho de Deus, né? Lá no início, vem se falando do Evangelho de Deus. Então, ele chama as pessoas para arrependimento, para que as pessoas venham se arrepender, porque é necessário que se mude a forma de viver de cada um. E nós precisamos, né, mudar nossa forma de viver, de pensar e nos alinharmos à vontade dele. A vontade dele quem? A vontade de Deus. Precisamos nos alinhar à vontade dele. Então, o reino de Deus, ele não é apenas assim uma coisa uma historinha, né? Uma ideia assim de coisas distantes, né? Que aconteceram distante. Não. O reino de Deus, ele é algo assim muito além, né? E ele vem através dessas palavras, quando ele vem dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, né? Então ele vem nos convidando, ele convida todos nós para o arrependimento. Jesus, ele inicia a sua missão, ele tem a missão dada pelo Pai, né? A missão, Jesus, ele inicia a sua missão com esse apelo, um apelo muito direto, né? Ele faz um apelo direto para que venhamos nos arrepender e que a gente venha crer no Evangelho, né? A gente não pode se deixar levar por coisas que às vezes o inimigo faz com que a gente ache que o Senhor Jesus não está fazendo nada por nós, mas Ele está fazendo, Ele está sempre próximo de nós. E esse convite que Ele nos faz para que a gente venha se arrepender, é para que a gente tenha mudança. Mudança como assim, Elizabeth? Mudança na nossa mentalidade, mudança no nosso comportamento, né? Nós precisamos mudar em muitas coisas. Eu não peguei água. E agora? Se me der essa tossezinha, não que eu esteja com tosse, tá, gente? Possa ser assim um estadozinho nervoso, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque se o Senhor me colocou aqui, Ele quer que haja uma sinceridade, para que haja um desejo sincero de mudança, não só em mim, mas em cada um de nós, cada um de vocês, né? Então, esse convite é para que a gente venha raciocinar e buscar numa mentalidade melhor, né? Pensar mais a respeito do reino de Deus, a crer mais no Evangelho, a ouvir mais a palavra, a orar mais, né? A oração é fundamental para nós. Quando nós oramos e temos sinceridade, né, oramos com toda veemência mesmo, com sinceridade mesmo, não palavras soltas, mas palavras vindas do teu eu, né, da tua alma, a alma sofrida, a alma que quer um levantamento, que ela busca em Deus, né? Então, é fundamental que a gente faça uma oração muito sincera, né? A base da oração, do relacionamento, quando nós temos um bom relacionamento, não a base da oração, vamos falar assim, quando nós temos um relacionamento
muito profundo com Deus, ele vem nos trazer força, ele nos dá força para que a gente venha mudar a nossa maneira de pensar, o nosso comportamento. E isso é fundamental para que a gente possa experimentar o quê? A transformação, a nossa transformação que o reino de Deus traz para a gente, que ele nos oferece. A transformação que Deus nos oferece, né? Ele nos dá essa transformação. E nós precisamos nos arrepender. Não apenas se arrepender, se lamentando. Você entende o que eu falo? Não se lamentando, mas a gente precisa se arrepender dos nossos erros. Tanto dos pequeninos erros, quanto dos erros grandes. Ou seja, se arrepender dos nossos pecados. E essa mudança, ela tem que ser muito profunda, né? Ela tem que ser uma mudança tão profunda que ela tem que mexer com o nosso eu, com a nossa alma, para que a gente venha ter uma maneira de pensar e viver diferente. Você entende o que eu falo? Precisamos ter uma maneira de pensar diferente. O Senhor Jesus, ele resistiu a tantas investidas de Satanás na vida dele, durante dias ou anos, né? Durante anos, dias não, vamos falar de anos, né? Foram muitos anos de sofrimento que ele passou. Ele resistiu e ele então conseguiu afastar dele o mal, né? E nós precisamos resistir também às investidas do diabo na nossa vida. Precisamos resistir, ter forças para lutar, e só quem nos dá força para lutar é o Senhor Jesus. Quando nós nos entregamos a Ele de todo o coração mesmo, com toda a alma da gente, né, com toda a veracidade, então o Senhor Jesus nos dá força para a gente lutar. E é com a nossa fé que nós conseguimos sair, né, de algumas coisas, algumas dificuldades, às vezes muito intensas, que acontecem na vida da gente. Então, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar, ter uma mudança profunda no coração, né, no nosso coração, porque é quando nós temos essa maneira profunda que nós, então, mudamos a nossa maneira de viver. Por quê? Porque nós cuidamos da nossa alma. Quando nós cuidamos da nossa alma, tudo o restante fica melhor, né? Tudo o restante muda. Todo o restante na vida da gente muda. Então, essa mensagem de Jesus ainda é muito válida nos dias de hoje, né? Quando ele falou naquela época para os discípulos, nem para todos que ali estavam, quanto ao arrependimento, convidando a todos para o arrependimento dos pecados, de tudo aquilo que fizeram que não condizia com a vontade dele. Então, ainda hoje, Jesus nos convida para o arrependimento. Ele vem chamando-nos, né? Chama cada um de nós para uma vida que reflete os valores do reino dele, os valores do reino de Deus, os valores das coisas de Deus, das coisas boas de Deus, né? Precisamos valorizar esse Deus para que, quando nós valorizamos a vontade de Deus, a nossa vida se transforma. Então, os valores do reino de Deus e a vontade de Deus é que transforma a nossa vida, né? Quando nós limpamos a nossa alma, quando estamos limpos de alma e espírito, corpo, alma e espírito, então nós conseguimos então ter uma vida vamos botar assim, uma vida mais tranquila, né? Não totalmente, porque tribulações sempre vêm,
mas nós precisamos encontrar, né, essa maneira que Deus nos dá, a maneira que Ele nos ensina, né, ao arrependimento. Porque quando nós nos arrependemos e temos fé, nós estamos limpando a nossa alma, né, tirando tudo aquilo que é ruim. Assim como o reino de Deus estava próximo naquela época, né, de Jesus, ele continua ainda se aproximando de nós, nos chamando para o arrependimento e a fé. Precisamos continuar a ter fé, né? A fé é importante. Nós devemos nos examinar mesmo a nossa vida, né? Precisamos examinar a nossa vida e perguntar para a gente mesmo, né? Se o que nós estamos fazendo, o que nós estamos vivendo, está de acordo com os princípios de Deus, está de acordo com o reino dos céus, né? Com as coisas que Deus nos ensina. Será que estamos de acordo com as coisas? Nós estamos respondendo ao chamado de Jesus para transformar as nossas vidas, transformar as nossas atitudes, os nossos pensamentos e as nossas ações? Precisamos pensar nisso, né? Então, pensa nisso, porque no início assim, do ministério de Jesus, ele veio convidando, né, todos daquela época, né, todas as pessoas daquela época e também os apóstolos, todos os discípulos daquela época, ele veio convidando para o arrependimento. E é um convite para nós também, nos nossos dias hoje, né, de a gente viver conforme o reino de Deus. É a gente buscar na palavra e obedecer, né? Procurar obedecer, para que a nossa alma fique leve. E aí, quando a gente muda a nossa alma, né? Conserta as coisas erradas que estão no nosso ser, então a vida muda, tudo muda. As coisas ficam diferentes. E não para coisas piores, mas só para melhor. Só para melhorar nossas vidas, né? Então, quando buscamos uma verdadeira comunhão com Deus, um relacionamento verdadeiro com Deus, há mudança na nossa vida, há mudança. E é assim que devemos fazer, né? Nos chegar, se achegar cada vez mais com Deus, então nós receberemos sempre coisas boas. Por quê? Por causa do poder de Deus na nossa vida. O poder dele é um poder inexplicável, né? Ele tem um poder que nós não sabemos discernir, mas sabemos o quanto ele é bom nas nossas vidas. Nós entendemos isso, né? Então, a partir do momento que nós somos batizados, a partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo, e a partir do momento que a gente entende que Ele é Pai, Ele é Deus na nossa vida, que com Ele nós podemos ter uma vida melhor, né? Então, nós devemos viver os propósitos dEle na nossa vida. Precisamos viver, né? Aprender e fazer aquilo que é correto. Então, é fundamental que, para a gente se manter na nossa fé, é fundamental que a gente busque na oração, que a gente se arrependa, né? O ano estamos aí no final de ano, né? Natal se aproximando, né? Um motivo, todos os dias é motivo para a gente estar em comunhão com todos, não só com o Pai, o nosso Pai Jesus Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso, mas união também em família, né? Então, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela pensa como Deus pensa, né? Pelo menos tenta buscar, né, a pensar como Ele pensa, né? Buscar
em Deus, né? Buscar no próprio Deus os pensamentos. Pedir a Deus, Senhor, me dê dos seus pensamentos, me capacite para que eu ande conforme a sua vontade. Eu quero obedecer, eu quero ser uma pessoa melhor que sou, então me capacita. Então, receber o Senhor Jesus Cristo é fundamental para que a gente se mantenha na fé. Quando temos o Espírito Santo e cremos nesse Deus maravilhoso, né, no Espírito de Deus, então nós estamos preservando a nossa vida para a nossa salvação. Você entende? E isso é muito glorioso, é muito fundamental, né, muito necessário para a nossa salvação. Por isso, quem se mantém na fé, né, aquele que se mantém na fé, que busca estar na presença, que busca ouvir a palavra, que ora, né, tem rotina de oração, né, não só orar por orar, não falar por falar de qualquer maneira, mas buscar na palavra de Deus, né? Então, todos nós, quando fazemos isso, e quando a gente não se acomoda, né? Não podemos nos acomodar. Então, a gente vive bem melhor, né? Tudo vai mudando, as coisas vão mudando na vida da gente. Então, quando nós buscamos isso, então começa a surgir o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Ele cumpre. Olha, vocês não podem imaginar quantas coisas terríveis eu já passei. Vocês imaginam, né? Mas eu acho que assim, é muito difícil para uma pessoa que passa por alguns problemas. Tem algumas pessoas que desistem. Tem pessoas que desistem, mas Deus é a esperança nossa. Ele é a nossa esperança. Então você tem que se agarrar com Ele, se agarrar com Deus, ser sincero em Deus, né? Ser sincero, porque Ele vai te moldando, Ele vai te lapidando, Ele vai te mostrando o caminho que você deve seguir. Não se deixe ser levado por coisas que vai te entristecer. Tá certo que a gente chora muito, que a gente sente dor, né? Que a nossa alma sofre e a nossa alma pede que a gente busque mais a Deus. Então, quando a gente pensa assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E agora? O que eu faço? Então, é o momento que a gente deve ir para o altar, não necessariamente no altar na igreja, mas o altar de Deus. Você pode ter o seu altar em casa. O seu altar pode ser no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha, no seu banheiro, algum lugar onde você tenha uma comunicação de intimidade com Deus. Você entende o que eu falo? Então é necessário ter essa intimidade, é fundamental que a palavra de Deus esteja em nós. Quando a palavra de Deus está em nós, tudo aquilo que veio para contrariar é transformado em bênção, porque Ele nos ensina. Ele nos ensina e a gente tem que se deixar aprender, a aprender o que é de Deus, a fazer o que é correto diante de Deus. Então não deixa lugar para o inimigo entrar, não abra brecha nenhuma para ele entrar. E se já entrou, procure, então, buscar mais na palavra para que você possa ver as maravilhas de Deus. Que o inimigo, ele fica furioso quando você busca na palavra. O inimigo fica furioso quando você louva o Senhor. Então, quando você faz isso, ele corre, ele se afasta. Porque ele pensa, poxa, por que fulana tá assim? Por que, se eu tô fazendo tanta coisa para tirar ela do caminho, por que ela tá continuando? Porque
quer tirar a gente do caminho de Deus, né? Quer levar a gente para outro lugar. E esse lugar não é um lugar bom, é um lugar de sofrimento, de dor, né? Então, Deus não quer isso pra gente. E nós também não queremos viver um sofrimento de dor. Nós esperamos na resposta imediata de Deus. E como é essa resposta imediata? É através do chamado dele para conosco. Ele nos chama para a gente refletir e para a gente preservar a nossa alma para a salvação, tá certo? Eu espero que você tenha entendido. Nós vamos dar início, então, começamos a dar início à Bíblia em ação, né? Vamos colocar, assim, a Bíblia em ação, porque eu não vou ler todo o capítulo, eu vou vir sempre com 1, 2, 3 versículos e dali, então, eu venho trazendo para vocês com todo amor, né? Demonstrando o amor de Cristo acima de tudo, acima de qualquer coisa. Eu venho mostrar para vocês o amor de Cristo. Nós precisamos cultivar o amor de Cristo através do respeito, de uma caridade, de um carinho, né? De um acolhimento para com todos, né? Independente de raça, independente de cor, né? Independente de qualquer que seja, de religião, independente de qualquer coisa. Nós não buscamos religião, nós temos que buscar Deus, é a presença de Deus, é Ele que nos ajuda em tudo. E é assim que a gente vai educando, né, nos educando, nos preparando para o dia final, tá certo? Que Deus abençoe grandemente e eu espero que você tenha entendido. Eu vim aqui trazer para vocês o início, né, da Bíblia em ação e precisamos estamos começando hoje com o livro de Marcos. Amanhã eu venho dando continuidade para vocês quanto a essa reflexão sobre o reino de Deus. E se você quiser, assim, falar comigo, perguntar alguma coisa, estou à disposição, tá bom? Aquilo que eu souber, eu vou passar para você. O que eu não souber, eu vou buscar outras pessoas mais experientes que possam me ensinar também, para que eu possa transbordar desse discernimento, desse compromisso com os princípios bíblicos, tá certo? Que Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser. Vamos ver se agora eu consigo dar continuidade aí a palavra de Deus, né? A esse chamado que Deus tem para mim de levar, né? Quanto a palavra dele, né? De transmitir a palavra dele para aqueles que têm interesse, aqueles que querem estar na presença do Pai, tá certo? Então, que Deus abençoe grandemente e até amanhã. Pai, em nome do Senhor Jesus, quero te agradecer essa oportunidade mais uma vez de estar aqui, meu Deus, e que o Senhor possa me capacitar, que não seja eu, mas que seja o Senhor falando através de mim, porque, Senhor, eu tenho muito que aprender, eu nada sei se não for o Senhor a me ensinar. Então, me ensine, me capacite para que eu possa transbordar do seu amor. E que todas as pessoas que aqui estão venham ter entendimento e discernimento da palavra do Senhor, para que também possam levar o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem. Que o seu Evangelho, meu Deus, que a sua palavra, que o reino do Senhor seja conhecido para todos e que todos possam ter uma vida plena e saudável na sua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu agradeço por esse dia, pelo pão de cada dia que tem nos alimentado, não tem nos deixado faltar, pela nossa saúde, meu Deus, muito obrigado. Nos dê saúde para que a gente possa proclamar o seu nome. Capacita-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te agradeço. Amém. E até amanhã, se Deus quiser. E Deus quer, tá certo? Até amanhã com a Bíblia em ação. Tchau.